Glória a Deus. Então vamos iniciar a mensagem da palavra do nosso Deus nessa noite e vamos ler em Salmos 18, iniciando pelos versos de número 24 a 27, onde o nosso Deus nos declara assim na sua palavra: O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso tu te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Amém? Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Glória a Deus. Então podeis assentar, meus irmãos, e que o nosso Deus fale conosco poderosamente para a glória do seu nome, através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós lemos agora nesse salmo, esse trecho do Salmo 18 que nós lemos, e esse salmo ele enfatiza muito, de forma muito clara, um aspecto do mover de Deus, do agir de Deus, no sentido de retribuir a nós, os homens, de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com o que nós estamos procedendo, ou quem sabe até mesmo o que nós estamos cultivando, alimentando em nossos corações, no íntimo da nossa alma. No verso de número 25, ele diz assim: Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ou seja, a pessoa que é infiel a Deus e a pessoa que é má, que é perversa, não vai reconhecer a fidelidade de Deus, não vai experimentar a bondade de Deus. Glória a Deus. Pastor Luiz Henrique, mas o que você está falando? Que então eu primeiro preciso estar bem santificado para depois Deus me abençoar, me recompensar? Não, meu irmão, não é isso que eu estou falando. O que a palavra do nosso Deus está nos ensinando é que Deus, Ele é o eu sou, como Ele disse quando se revelou a Moisés. Ele é também o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Ai, ou ai, sudeai, deu, sudeclai. Ai, que coquiai, ai, decodemiai. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Santíssimo, Ele é ai, deoremicante, ai, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas apesar da majestade de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, de tudo que Ele é, Ele quer se revelar a nós, os homens, para que nós possamos conhecê-lo, porque a bem da verdade, o primeiro interesse, o interesse primordial de Deus para conosco é ter relacionamento conosco. Deus quer se relacionar conosco, tanto assim que o próprio Filho foi enviado, foi gerado, nasceu como homem para ser o cordeiro, para ser sacrificado, para ser morto, para que assim, através daquele sacrifício do Senhor Jesus, os nossos pecados, ou o nosso pecado original em princípio, fosse anulado, fosse pago com o sangue, com a vida do Senhor Jesus, e aquela barreira que existia entre nós e Deus fosse retirada. Ou aishudeai, deoreclodelai. O homem sem Jesus, ele tem alguma coisa de Deus, porque Deus é que cria, que dá a vida. O espírito de todos os homens, ele provém de Deus. É Deus que dá a vida, é o autor da vida. O espírito de qualquer homem que nasce vem de Deus. Através da concepção, a nossa carne, nosso corpo é formado com o DNA dos nossos pais, mas o nosso espírito e a nossa alma
pertencem em princípio a Deus, porque vem dele. E o que ele quer é que o homem nascido dessa maneira, ou seja, vem dele, tem a vida dele, volte para ele e viva com ele no céu eternamente. Amém? Para que isso seja possível, foi necessário e é necessário o Senhor Jesus como o Senhor de todo homem. Tanto assim que aquela pessoa, aquele homem ou mulher, nós falamos no sentido genérico, que não recorrer ao Senhor Jesus e clamar ao Senhor Jesus que o receba como seu servo, como seu filho, e através do Senhor Jesus, nós reconhecendo os nossos pecados, possamos alcançar a misericórdia de Deus, nós jamais entraríamos, ou quem sabe entraremos no céu, porque no céu não entra pecado. Amém? Então, se a pessoa pensa que ela pode viver da maneira como quiser, como se diz, aprontar o que quiser, sem se arrepender, e esperando que por algum motivo, quem sabe até ela já foi batizada em alguma igreja cristã, ou uma igreja evangélica, ou na igreja católica, ou em qualquer outra igreja que se professe cristã, ela pense, ou quem sabe ela até aprendeu, ela recebeu um ensinamento de, como se diz, uma vez salva, salva para sempre. Não é assim. Não é assim, porque Deus, Ele é justo, e Deus seria injusto se Ele não pesasse, se Ele não medisse, se Ele não avaliasse o comportamento do homem. O primeiro passo mais importante realmente é nós irmos para os pés do Senhor Jesus, porque sem esse primeiro passo não tem vida cristã, não tem novo nascimento, não tem espírito regenerado. Mas depois desse primeiro passo existe uma caminhada. Essa caminhada começa no dia em que nós nascemos de novo, e essa caminhada, pelo menos aqui na terra, ela terminará o dia que nós fecharmos nossos olhos e o nosso corpo voltar ao pó, a não ser que nós sejamos arrebatados antes disso. Glória a Deus, isso declai, de oreclai, de candeai. Quem sabe nós possamos não passar por essa morte, mas o natural, o comum é isso, é dessa forma. E aí o nosso espírito e a nossa alma irão para a eternidade. E existem dois destinos certos, e não há terceira opção. Não há possibilidade de reencarnação, como dizem os espíritas. Não há também, a bem da verdade, nem purgatório, como dizem os católicos. E você possa pensar que a pessoa morre e aí ela morreu afastada de Deus. Agora, por causa das rezas, das orações, das intercessões da família, dos parentes, dos amigos, essa pessoa vai alcançar a misericórdia de Deus. Não, meu irmão, você tem uma vida inteira para tomar a sua decisão, a quem você quer servir, a quem eu quero servir. E se nós não escolhermos enquanto é tempo, nós incorremos no risco de ser tarde demais, porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos, se é agora, daqui a um minuto, um instante, um segundo, ou daqui a um ano, 10 anos, eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho. Eu quero crer que você também não sabe, a não ser que Deus tente te revelar. Dificilmente Deus faz isso. Pode fazer? Pode, mas é exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Então o normal é dessa forma a nossa vida. Então por isso que nós temos que prestar bem atenção em como nós estamos vivendo, examinar a nós mesmos e pedir que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos examine, sonda os nossos corações e nos revele que caminho mal que há em nós, o que está errado na nossa forma de pensar, porque enganoso é o coração do homem. Se eu pensar que eu sou, porque eu faço isso, faço aquilo, não faço aquilo outro, eu já estou bonzinho, estou um cristão aprovado, eu estou a um passo da queda. Eu estou a um passo da queda, porque o próprio Senhor Jesus falou para aquele jovem: bom é meu Pai que está no céu.
Se o Senhor Jesus, sendo santo, homem perfeito, falou isso, imagina nós, se nós podemos pensar que nós estamos aprovados. Não, meu irmão, quem aprova é Deus, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é papa, não é ninguém, homem nenhum pode aprovar a qualquer um de nós, porque nós somos falhos e pecadores. A nossa natureza carnal, ela não se converte. O nosso espírito, sim, nós recebemos um novo espírito da parte de Deus, e é nesse espírito que Deus se comunica com o homem, é nesse espírito que nós experimentamos a presença de Deus, recebemos a visitação do Aideo, do Espírito Santo de Deus. É nesse espírito, no meu espírito, no seu espírito, que Deus se comunica com com cada um de nós. E manifesta a sua presença, a presença do Senhor aqui nesse altar. E eu quero que creia também aí entre vocês está forte nessa noite. Eu creio plenamente que o Senhor está nos visitando, que o Senhor está nos renovando, que o Senhor está nos enchendo, que o Senhor está nos fortalecendo, nos consolando, que o Senhor está derramando bênçãos, bênçãos maiores do que aquelas que nós pensamos, meu irmão, dê o seu coração para Deus, dê o seu coração, dê a sua vida, dê tudo que você pensa que é seu, porque na verdade não é nosso. Essa vida que nós chamamos de minha, na verdade ela precisa ser de Deus, porque se ela não for de Deus, nós incorremos no risco dela ser do diabo. O destino final ou é no céu ou é no inferno, não tem um terceiro lugar, não tem outra opção, não existe. Ou nós cremos em Deus totalmente, plenamente e na sua palavra, ou nós vamos ficar cocheando entre duas pernas. Uma hora nós cremos, outra hora nós não cremos, uma hora nós temos fé, outra hora nós não temos fé. Então nós precisamos abraçar esse chamado, nós precisamos abraçar ao Senhor Jesus, agarrar nas suas vestes, agarrar nos seus pés e ficar grudado nele, em tempo todo e em todo lugar, em qualquer situação, porque o mundo jaz no maligno, está sob a influência do mal. Satanás, ele está aí fazendo a sua obra. Cada dia mais o errado se passa por certo e o certo se passa por errado. É tanto direito nas leis, até aqui mesmo no Brasil e também no mundo, para dar uma aparência, um aspecto de correção, de retidão, de justiça para as coisas. Existem tantas leis que aos olhos de Deus são abomináveis. Está aí o homossexualismo, está aí tudo que é desvirtuado. A pessoa hoje, o assassino hoje tem mais direito do que o honesto, o bandido tem mais direito do que o honesto, o injusto tem mais direito do que o justo, o mal tem mais direito do que o bom. A pessoa comete um crime, comete um assassinato, ela vai para a cadeia, fica lá levando uma vida tranquila, tem muitas regalias, comendo, dormindo, não tem que trabalhar, e ainda recebe, a família ainda recebe um auxílio,